Olá! Está começando o Cinepodium, um programa feito com os 5 filmes mais votados em nossa página www.tv.nesp.br/Cinepodium. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on into the jailhouse, rock with me, let's rock. Ele sacudiu o mundo nos anos 50, se tornando o maior fenômeno musical até então. Mostrou que os brancos podiam dançar como os negros. Quebrou barreiras e preconceitos. E seu nome é uma das marcas mais famosas do mundo e continua arrebatando fãs mesmo depois da sua morte. E o Cinepodium de hoje estica o red carpet para os filmes do Rei do Rock, Sua Majestade Elvis Presley. E para falar sobre o Elvis, o Cinepodium recebe o maestro Luiz Correia. Maestro, bem-vindo ao Cinepodium. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em recebê-lo. E, maestro, o Elvis ele foi um artista completo, que mexeu com muita gente e ainda hoje faz muito sucesso e tem uma legião de fãs. Eu mesma sou uma fã do Elvis Presley. Só que cada um também tem sua história de início por essa paixão do Elvis. A sua como começou? Então, a minha começou também por causa também do timbre meu vocal, do estilo vocal, né? Dele ser um cantor branco, cantando músicas de negro americano, né? E a humildade que ele tinha também, assim, por ter nascido num bairro negro, né? Assim, em Tupelo, né? Que ele nasceu. E era caminhoneiro e o sonho dele era dar um presente, né, que ele deu para a mãe dele, que foi um compacto com 2 músicas que ele deu de presente para a mãe dele, que foi a primeira gravação que ele fez. Então, a sua história com o Elvis, primeiro você se tornou um cantor e depois conheceu o Elvis? Não, eu me tornei o cantor, mas assim, eu cheguei a assistir quase que todos os filmes dele, né? Nem todos, mas a gente assistia os filmes e eu gostava da performance dele também, tanto no cinema quanto como musical, né? Principalmente na música, Você tá até com violão aqui. Qual que é a sua música preferida do Elvis Presley? Então, a preferida minha é um blues dele, né? Que chama-se Steamroller Blues, né? Posso mostrar o trechinho? Claro. Então vamos lá. Oh, I'm a steamroller, baby. I bought your roll all over you. I'm a steamroller, baby. I bought your roll all over you. Gonna inject your soul. See the rock and roll, the rhythm and blues. Maestro, você conta um pouquinho da história do Elvis, mas afinal de contas, quem era o Elvis Presley? Então, o Elvis ele era nascido, né, em Tupelo, uma cidadezinha do interior lá do Mississippi ali, né? E depois o pai dele teve que mudar para Memphis, foi aí que ele mudou lá para Memphis e coisa assim, mas já tinha gravado, né? A primeira gravação dele foi um compacto assim, duplo, né? Aquele compacto pequeno, aquele disquinho, compacto de disque lá, que ele deu de presente para a mãe dele de aniversário. Ele fez a gravação, né, para poder dar de presente de aniversário, né? E às vezes nos postos onde ele parava, assim, ele cantava também, que ele era motorista de caminhão, ele já cantava. Então, desde de menino, assim, que às vezes cantava no colégio, tudo assim, que ele sempre, assim, a veia dele musical ali e o carisma, né? E, Mestre Luiz, quais foram as principais influências musicais do Elvis Presley? Tá. Então, o Elvis, ele tinha uma influência, assim, daqueles cantores negro-americanos, né? O Little Richard, Jerry Lewis, ele gostava muito dos cantores de música country, né? Da música negra americana, do blues, do soul, né? E ele começou cantando na igreja, né? Ele era da igreja Batista Americana, né? E ele começou na igreja cantando, né? E
Eu tenho até uma música que ele cantou no último filme dele, ele cantou no último show dele, né? Mas ele não gravou. Se puder fazer um trechinho, é um gospel. Pode fazer, por favor. Chama Jesus. Esse ele não chegou a gravar. Quem assistiu em 77, o último show dele, em 76, 77, a pessoa conhece. Quem não ouviu, não conhece. Eu gravei num dos CDs meus essa música, né? Faz assim. Jesus, Jesus, oh Jesus, like a fragrance above that name. Master, Savior, my Jesus, let all heaven and earth proclaim. Bastante bonita a música. E essa coisa da dança do Elvis, de requebrar, de mexer o quadril e tudo, é também uma influência da música negra? Ele às vezes, ele dançava, ele tentava fazer a dança, assim, dos negros americanos, né? E ele tentou jogar isso pro rock and roll, tudo assim, né? Criando, como diz o branco com voz negra, né? Com voz de cantor negro. Mostrando que o branco poderia também dançar e poderia assim, se envolver com a música negra americana, né? Que é o que foi a maior influência dele aí, no caso. E qual que foi o maior legado do Elvis? Que você considera a música, o jeito de dançar, a rebeldia, o penteado? Ele tinha o jeito que ele falava assim, que... Ele falava assim, eu tenho o meu estilo e não vou mudar por causa Então essa rebeldia dele querer... ele se penteava, ele se vestia, né? Ele mandava fazer as roupas dele, né? Mandava fazer as roupas dele, assim... Então ele tinha isso de ter o seu estilo próprio, de querer lançar o seu estilo próprio, de querer envolver a pessoa com o estilo dele. Com muita personalidade. Muita personalidade. Ele era uma pessoa assim que, inclusive, ele treinava as artes marciais também, que é uma coisa que ele gostava muito, né? Que era o karatê. Ele chegou à faixa preta, o 8º dan da faixa preta de karatê. Ele era mestre em karatê. Olha que interessante. Né? E ele lutava. Por isso que uma das performances dele, às vezes, ele parava, puxava a perna, às vezes jogava a mão pra frente, assim, que é uma das posturas do karatê baseado no Kung Fu. Que bacana isso. Maestro, a gente dá uma pausinha aqui no nosso bate-papo sobre o Elvis e volta já com mais Cine Pódio. Não sai daí. Voltamos com o Cine Pódium, hoje trazendo os filmes mais votados sobre o rei do rock, Elvis Presley. E batendo papo com a gente está o maestro Luiz Correia, que sabe tudo sobre o universo do Elvis Presley, né, maestro? A gente procura, assim como fã, como intérprete, né, que eu sou, a gente procura se aperfeiçoar ao máximo aí né? Eu não digo cover porque a gente faz outros estilos também, mas como intérprete, eu me considero um intérprete dele. Melhor de Bauru. E, maestro, a gente vai conferir agora como que ficou o nosso ranking de filmes sobre Elvis Presley. Vamos conferir o nosso 5º lugar? Vamos lá. Em 5º lugar ficou o filme Charro. Jazz Wade é atormentado pelos membros de sua antiga gangue, liderada por Vince Hackett, que se diverte espalhando terror em uma pequena cidade mexicana. A gangue acaba roubando um canhão de ouro que foi usado pelo imperador Maximiliano contra o líder mexicano Benito Juárez. Isso porque a gangue quer forçar o pagamento de um resgate e também usá-lo para ameaçar a população. Só Wade, que conhece as verdadeiras intenções de sua antiga gangue para salvar a pequena cidade.
Este foi o único papel do Elvis no cinema que não envolvia a música. Luiz, como que você acha que o Elvis se saiu no cinema? Eu acho que ele se saía melhor assim nos filmes musicais, né? No caso, assim, que ele envolvia ele cantando também. Mas ele sempre quis ser um ator de cinema, né? E tinha os fãs, assim, os artistas que ele admirava também, né? No cinema, como John Wayne e outros aí, né? O pessoal do western, né, do faroeste. Ele gostava muito desse estilo aí e ele sempre quis atuar. Então ele conseguiu realizar esse sonho atuando, né? Mas assim, se destacou mais com os musicais, né? Os filmes dele, assim, por causa das músicas que ele cantava no filme, tudo aí, ele se destacou mais. Existe uma história também de os produtores dele não deixar ele fazer muitos filmes que não fossem musicais. Até para pegar esse sucesso do lançamento do disco, que de repente envolvia uma música do filme, né? Tem até uma passagem que ele chegou até a quase que discutir com o Coronel Tom Parker, né? Que é o empresário dele, que ele pegou e falou assim que ele queria atuar e fazer um filme igual o John Wayne, os galãs da época. Os galãs da época, né? E ele falou assim, não, nós vamos fazer um filme baseado no seu disco, não sei o quê, e ele sempre jogava em função do disco para ele aumentar a venda dos discos, né? Em função do mercado e não da vontade do Elvis. Não no caso. Não o gosto dele. Sim. E agora vamos conferir a nossa quarta posição, Luiz? Vamos. Em quarto lugar ficou o filme Viva Las Vegas. Viva Las Vegas é um filme de 1964, estrelado por Elvis Presley e Anne Margaret. Filme elogiado principalmente pela trilha sonora e performances de Presley e Margaret, tornando-se um grande sucesso de público na época de seu lançamento. É também conhecido como Love in Las Vegas, principalmente na Inglaterra. O filme conta a história de um piloto, interpretado por Elvis, que sonha em disputar uma corrida em Las Vegas, mas que se vê metido em diversas confusões e problemas para conseguir correr e realizar seu sonho. Além de tudo, se apaixona por uma mulher muito arrogante. She knows how to shake that thing all right. Hey, all right. O Viva Las Vegas é bacana porque é uma homenagem do Elvis à cidade que o acolheu e até hoje ainda faz shows diários em homenagem ao Elvis Presley. Como que você vê essa relação do Elvis com a cidade de Las Vegas? Então, era um dos sonhos dele também era poder cantar nessa cidade, né? A cidade dos jogos, a cidade dos cassinos, né? E ele foi muito bem acolhido lá, né? Na cidade de Las Vegas e ele também, assim, até hoje eles fazem homenagem, né? Até em Las Vegas agora tem até pessoa que quer casar ou refazer os seus votos lá. Então, às vezes, eles querem casar com o Elvis casando eles, né? Então, o cara vai vestido de Elvis Presley para realizar o casamento, né? A gente vai conferir agora a nossa terceira posição. Ah, tá bom. Nossa medalha de bronze ficou com o filme O Seresteiro de Acapulco. Mike Windigreen é um trapezista traumatizado, pois durante uma apresentação não conseguiu segurar os braços do seu irmão, que morreu na queda. Assim, vai trabalhar no Acapulco Hilton, na parte do dia como salva-vidas e à noite como cantor. Lá se apaixona pela diretora social, Margarita Dolphin. Luiz, nessa fase, o Elvis ele estava no auge da forma física na gravação do Seresteiro de Acapulco. Só que mais pra frente ele teria muitos problemas com as drogas. Aqui você atribui a relação do Elvis com o vício. Foi pressão do coronel, que era o empresário dele, do sucesso, ele não soube lidar muito bem com a fama? Eu acho que foi mais a pressão do coronel
Tom Parker com ele, né? A pressão de muitos shows, então às vezes ele tomava as drogas dele, né? Não eram... Barbitúricos, ele usava muito barbitúricos, uma coisa assim. Era muito remédios para dormir, remédio para acordar, para conseguir ficar acordado, né? Só que às vezes ele tomava esses remédios com álcool, né? Com uísque. Então isso daí foi tornando drogas mesmo e foi inchando e acabando com ele, né? Foi o que levou ele à morte. Foi o que levou ele à morte, né? Inclusive ele foi encontrado morto no banheiro dele, né? Na mansão, de bruço, um copo de uísque jogado no chão e 2 vidros de remédio vazio, né? Nossa. E ele não tinha vício de drogas, era mais o vício de remédios mesmo. Era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para emagrecer, para tirar a barriga. E então ele era viciado nessa parte de remédio. E como que isso alterou a carreira dele? Porque ele vai de um momento, de uma imagem de um homem saudável, e no final a gente vê ele cansado, fazendo aqueles shows repetitivos, não conseguindo respirar direito, parece. E uma dessas fases também foi quando a Priscila deixou ele. Que a Priscila era a razão dele, né? Era tudo para ele ali. Então, antes dele falecer, ele foi até a mansão, viu a filha no berço, chorou. A Lisa Presley, né? No berço, chorou em cima do berço ali, olhou para a Priscila, pro quarto, chorou, saiu de lá, foi para casa dele e no banheiro foi encontrado morto. Que triste. E você falou da mansão do Elvis. A mansão do Elvis fica em Memphis e é hoje um museu do Elvis? Hoje é um museu, né, aberto ao público. Quem tá cuidando do patrimônio é a Lisa Marie Presley e a Priscila, né, a esposa. Que ainda está viva e as duas que cuidam desse legado do Elvis Presley. E a Lisa também ainda canta como o pai, até os tiques do dedo aqui, né, o dedinho dela levanta assim, o jeito dela de sorrir e tudo, assim, é o Elvis escrito, né? É a herança genética do Elvis. Isso ele puxou. E o Elvis tem 2 netos que já estão cantando na escola, assim, às vezes em festivais da escola, assim, ele já se destaca, os 2 netos, gêmeos também. Olha só que bacana. Maestro, a gente dá uma pausa aqui no nosso bate-papo e vai para o intervalo e volta já já com mais filmes sobre o rei do rock. Estamos de volta com o Cinepodium, hoje trazendo os melhores filmes sobre Elvis Presley. Luiz, vamos conferir agora o nosso vice-campeão? Vamos. Com a medalha de prata, ficou o filme Love Me Tender, em português, Ame-me com Ternura. Love me tender, love me sweet, never let me go. Após a Guerra Civil, um jovem fazendeiro, supondo que seu irmão mais velho foi morto em combate, se casa com a sua namorada. Porém, o morto retorna cheio de amargura, em virtude de tudo aquilo que sofreu, sendo que ambos estão apaixonados pela mesma mulher. For my darling. O filme traz um grande clássico do Elvis, que é a música título do filme, Love Me Tender. Isso. O Ame-me com Ternura. Ele era um cantor muito romântico, né, maestro? Ele era muito romântico, assim, sempre foi uma pessoa muito romântica, assim, e namorador, assim, e fiel a... Ele era namorador, mas ao mesmo tempo ele tinha... O verdadeiro amor dele era a Priscila Presley. Era a Priscila Presley. E como que começou essa história deles? Então, ele foi pro exército, né, e conheceu lá, quando ele estava na Alemanha, ele conheceu a Priscila Presley, ele tinha 24 anos e a Priscila tinha 14 anos. Aí eles começaram a namorar e casaram, né? E ficaram até quase que o fim da vida, né? Foi até quando ela abandonou ele. Mas ela abandonou ele por causa dos vícios ou por causa dessas traições do Elvis? Por causa das traições. Não por causa do vício. O vício, às vezes, ela falava. Ela chegou até a esconder alguns remédios dele, né? E ele chegou quase que a agredir ela por causa disso, né? Que ela, onde é que estão os remédios que eu preciso? Onde é que você pôs? Não sei o quê. E ela chegou a esconder alguns para ele evitar de tomar, porque ele tomava muitos comprimidos aí, às vezes com álcool. E essa coisa do romantismo no Elvis é bastante forte, né? O Ame-me com Ternura, como que surgiu essa música Love Me Tender?
Então, essa música, inclusive, é composição do Elvis, é uma das composições dele mesmo, né? E ele fez essa música aí, assim, na época, ele fez essa música, assim, romântica, assim, por causa desse lado romântico dele mesmo, assim, né? Inspirado até, não na Priscila, que ele não tinha conhecido ainda, mas inspirado nesse lado romântico dele mesmo, essa influência que ele tinha também. E você tem um trechinho de Love Me Tender aqui pra gente? Posso fazer? Vamos lá. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Arrasou, maestro! E agora a gente vai conferir como que ficou o nosso primeiro lugar. Mas antes, vamos ver quem já passou pelo nosso ranking? Em quinto lugar ficou o filme Charro. Na quarta posição, Viva Las Vegas. Em terceiro lugar, O Seresteiro de Acapulco. Pedro the bull, he was smitten. First time the love bug had bitten. E nossa medalha de prata foi para Ame-me com Ternura. Till the end of time. E em primeiríssimo lugar ficou o filme Jailhouse Rock, O Prisioneiro do Rock. Vince Everett é enviado para a prisão após matar um homem acidentalmente. Ele resolve cantar na cadeia e, para sua sorte, uma bela caçadora de talentos de uma gravadora o descobre. Vince tem então a oportunidade de sair da prisão e se tornar um astro do rock and roll. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. O Jailhouse Rock é um filme do início da carreira do Elvis e mostra muito da sensualidade que ele tinha, né? Dessa coisa de chamar atenção para a dança e da performance, uma coisa que acabou representando muito o espírito do rock. Isso levou ele a ser o rei do rock? Levou, né? Inclusive ele tirou o título de rei do rock de Little Richard, né? E cantando esta música Jailhouse Rock, né? Que ele mostra também a voz do negro americano, um branco cantando como negro americano. Então foi daí que o título de rei do rock and roll, que era do Little Richard, passou a ser do Elvis. E o início da carreira do Elvis foi um pouco turbulenta, porque ele fez muito sucesso e ao mesmo tempo tinha muito preconceito pelo jeito como ele dançava, né, maestro? Até numa das cidades por onde ele passou, né, ele foi chamado até pelo comissário lá de polícia, lá, o que controlava a parte da censura, falando que ele não poderia usar o rebolado, usar a parte, o pelvis não poderia aparecer, porque estaria contra a moral da cidade, ou contra, né, os bons costumes das famílias lá. Mas ele ajudou bastante a abrir espaço, tanto para a música negra, como para diminuir esse preconceito contra a dança? Ele abriu muito espaço aí também para essa parte da dança e do estilo negro americano. E qual que é a importância do Elvis na sua vida, como sua influência?
Então, a influência musical dele, né? A influência, a humildade também, porque ele num dos shows que ele foi fazer, tentaram barrar o coral dele por ter negros. E ele pegou na porta e falou, olha, se essas pessoas aqui que estão comigo não entrarem, não vai haver show. Você entendeu? Ele impôs isso que ele levava, né? Inclusive a Tina Turner foi uma das back vocals dele antes de começar. Que interessante. E para conhecer mais sobre o seu trabalho, como que a gente faz? Então, é através dos telefones, né? 3203-1464, aqui em Bauru. O celular é 99790-6654. Tem também o celular do meu pai, que é o Luiz Firmino Correia, meu pai empresário, que o celular dele é 99717-1994. Luiz, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Cinepódio. Muito obrigado também, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. E o nosso programa sobre os filmes do Rei do Rock fica por aqui. Mas você pode entrar em nosso site e voltar em nosso próximo ranking, www.tv.nesp.br/Cinepódio. E para finalizar, a gente deixa vocês com o maestro Luiz Correia tocando o grande sucesso do Elvis Presley. Jailhouse Rock, maestro? Pode ser, Jailhouse Rock, vamos lá. One to the point on the candy too. Please understand they forgot you well. Was not me to begin to swing. Oh, laddie, oh, we shooting, laddie, oh. Everybody let it roll. Everybody will say your job. Oh, say you choose wrong. I don't want a baby on a saxophone. I don't want a baby little sax trombone. I don't want a baby on the say boom bang. Oh, the side, shoot the laddie.